designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para sua casa, para o seu lar. Para você que está acompanhando agora essa programação, que graça e paz seja-vos aumentada, dada, compartilhada, em nome de Jesus. Eu sou o pastor mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, e nós estaremos continuando o nosso estudo de Romanos 15, o que eu acredito que nós conseguimos dar uma grande adiantada aqui, ou até terminar, para a nossa edificação. Não é verdade? Você que está acompanhando agora a programação, fica ligado conosco. Se não assistiu a parte A do estudo, você pode acessar pelo YouTube, ok? Você pode entrar no YouTube enquanto tem as suas atividades, acessa lá a primeira parte de Romanos 15, nós trabalhamos com ela aí, falamos muitas coisas de Romanos 15, falamos algumas questões em relação à libertação, falamos algumas questões em relação a como alcançar a paz, a esperança de Deus, entre outros assuntos. Você pode acessar a primeira parte em Romanos 15 no estudo, e hoje nós vamos dar continuidade, terminando o final de Romanos capítulo 15. Esse programa traz essas revelações para você, para que fique fácil de você entender a palavra, aplicar no dia a dia, aplicar dentro da casa, aplicar consigo próprio e no próprio ministério. É uma palavra agradável a qualquer pessoa que é filho de Deus e que tem esperança do Senhor. A minha oração é que o Pai das luzes nos enche de graça, nos abra o entendimento e nos faça entender a sua vontade por este estudo, para a glória do nome de Jesus. Romanos 15, e eu vou ler a partir do versículo 18, dando continuidade do último estudo, e a gente dá seguimento, ok? Diz assim, olha, Romanos 15, 18. Porque não ousaria dizer alguma coisa que Cristo por mim não tenha feito? Eu trabalhei isso na última programação. Paulo não falava nada que de fato ele não tinha experiência. É necessário a gente pregar com comportamento, depois com palavras, ok? É necessário você ensinar com o seu comportamento, depois você ensine com palavras. O comportamento fala mais. São Francisco de Assis, ele falava assim: pregue a todo tempo e, se precisar, use palavras. Então, na profissão, no trabalho, na empresa, na dimensão espiritual, é muito interessante nós entendermos isso, que o nosso comportamento ele é um forte testemunho, muito maior do que as junções de palavras. Então, Paulo traz essa revelação. No versículo 19, Paulo diz: pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Eu também comentei sobre isso, que o Evangelho de Jesus Cristo é ele que tem que ser anunciado. O Evangelho de Jesus Cristo tem que ser pregado. Não é mais nada a não ser igreja, formação de igreja, a história da igreja, como que surgiu, enfim, isso pode ser bom para um conhecimento histórico, mas o que transforma é o Evangelho de Jesus Cristo que tem que ser pregado, ok? Eu trabalhava no último programa dizendo que através do Evangelho de Jesus Cristo você recebe paz, você recebe libertação, você recebe vida eterna, você recebe perdão, porque você ouve o Evangelho e ativa a sua fé, tá bom? Onde eu disse para você sair fora de todo terreiro, demônio, magia, simpatia, oroz, perdição, entre essas coisas que não acrescentam nada para a sua vida, tá? Não adianta você ter a fé naquele que não te ama. Satanás e seus demônios só sabem destruir. Então a sua relação com o mundo terreno e com o mundo maligno tem que ser totalmente de inimigo. Não é de simpatia, não, é inimigo. Você deve ter isso, né? Versículo 21, antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ter
convosco. Eu gosto quando o apóstolo Paulo fala isso, assim, eu tenho sido impedido de realizar alguma coisa, porque mostra que ainda que Paulo, como servo do Senhor, Deus não realizava todos os seus caprichos, todas as suas vontades. É por isso que Paulo deixa claro, eu tenho vontade, mas eu não consegui ir até você. No mundo de filhos de Deus, nós precisamos entender esse tempo e esse propósito, e também entender que nós precisamos ter vontades, e o Senhor vai colocar-nos no tempo, na hora, no local certo. Mas Paulo fala, eu tenho sido impedido de estar com vocês, e ele não fala que é coisa de demônios, ele sabe que tem algum motivo para isso acontecer. Às vezes eu estou conversando com pessoas que têm tentado fazer coisas, realizar coisas, cumprir algumas promessas e votos, e ele não tem conseguido. Por que não tem conseguido? Porque de fato você tem sido impedido. Não é o tempo, não é o momento, não é a forma, não é o jeito certo, ok? Então precisa entender essas coisas aí. Tem momento que a gente de fato é impedido de realizar alguma coisa. Mas agora que não tenho mais demora nesses sítios, tendo já muitos anos, grande desejo de ter convosco. Aí Paulo fala mais uma vez o grande desejo de ter, ir lá e conhecer os romanos. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e para lá seja encaminhada por vós, depois de ter alegria um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Paulo é uma pessoa que está sempre ligado a esse ministério da palavra. Porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Aqui Paulo começa a mostrar a preocupação dele em relação ao mundo social, o mundo da comunidade. Ele fala que vai fazer, de fato, uma coleta para que a igreja ajude os pobres e os necessitados. O evangelho não é bem isso. O evangelho é o evangelho sendo falado, anunciado com poder e manifestação. Mas dentro do meio do evangelho tem ajuda social, que ela pode ser de diversas formas, segundo o dom que aquela pessoa recebeu de Deus. A pergunta que tem que ser feita é o seguinte: você tem desenvolvido o dom que Deus te deu? Essa é uma pergunta, porque no dom que Deus te deu pode estar relacionado ajuda, comida, alimentação, roupa, aconselhamento, atendimento, banho de alguém, olhar, ajudar a mãe nova aí, ou mais de idade, seja o que for, cuidar da criança. Então a ajuda social da igreja, ela pode ser diversa, ela não é uma questão só de cesta básica, ela inclui o acolhimento, o acompanhamento, o aconselhamento, tá bom? E Paulo falava isso daqui, que ele queria ir para Jerusalém para ajudar aquelas pessoas de lá que estavam carentes. Então é muito interessante você buscar de Deus algo para você entender qual é a sua vocação. O que você faz que faz diferença? O que você faz que de fato supre a necessidade de alguém? Isso você vai receber do Senhor. Você pode escolher, você pode orar em favor, mas de fato tem uma vida que já foi definida por Deus para você cumprir. O Senhor ele não trabalha muito com improvisos, ainda que ele satisfaça o desejo do seu coração, mas há uma realidade que Deus já projetou, planejou, arquitetou e definiu algo para a tua própria existência. E você só vai encontrar isso indo ao Pai através de Jesus. Você não encontra esse projeto vivendo segundo sua maneira, sua vontade, e buscando aconselhamento de pessoas que não têm o Espírito Santo. Isso não vai acontecer. Tá bom? Então entenda que Paulo ia para lá ajudar os pobres de Jerusalém, ele ia fazer uma coleta para isso, e nós precisamos entender que a igreja tem o seu meio também de trabalhos sociais, seja ele em qualquer dimensão que se encontrar. Ok? Pois bem, isso lhe pareceu bem como devedores que são para com eles. Olha esse texto é muito bonito. Eu gosto desse texto em relação até à programação. Paulo diz assim no versículo 27 do capítulo 15: porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, também ministrar-lhes os temporais.
Paulo está dizendo o seguinte, olha, se as pessoas estão recebendo alimento espiritual da parte dos judeus, convém que vocês ajudem também com os bens materiais, porque pode ser que aqueles que estão ajudando vocês espiritualmente não tenham recurso financeiro, e vocês que estão recebendo a espiritualidade tenham recurso financeiro, até porque vocês envolvem na questão do mundo. Então Paulo fala isso, então convém vocês que recebem o espiritual, ajude com o material, e aqueles que estão lidando espiritual não tenham passa necessidade, vocês que não estão envolvidos tanto no espiritual, também não sejam ignorantes. Então há uma compartilha. Olha que bonito, há algo gostoso no mundo espiritual. É o versículo 27, Paulo trabalha sobre isso. Quem recebe de alguém, um ensino, uma palavra, uma oração, um atendimento do que é espiritual, que compartilha do que é material. Como esta programação. Esta programação eu trabalho com o quê? Com a palavra espiritual para a tua vida. Neste programa, você assiste, você vê, você aprende, você compartilha, você liga, você fala das coisas que são espirituais. Então, quando eu passo para você isso que é espiritual e você recebe edificado, o Senhor também espera que você compartilhe dos bens materiais que Ele deu na sua vida para você abençoar esta programação. Falo na maior simplicidade e tranquilidade, porque não sou ladrão, não sou avarento, mas eu preciso da colaboração para manter esse programa no ar. Então, como que eu faço? Eu venho aqui pela fé, anuncio esta palavra com simplicidade para você, com poder, com profundidade, com tranquilidade, me coloco à disposição para responder muitas perguntas, muitos direcionamentos, como eu tenho respondido aí durante todo o decorrer do tempo do dia. As pessoas ligam, as pessoas falam, as pessoas perguntam, as pessoas questionam, as pessoas criticam, e a gente está à disposição de ouvir e saber até onde tem razão ou não. Mas espero, e eu tenho fé em Deus, que você que assiste a programação, você possa colaborar com o que é terreno, porque Romanos 15, 27 diz, se você recebe algo espiritual, então participa, colabora também da obra com o que é material, financeiro que Deus colocou em tuas mãos. Então, quando você assiste, seja pastor, diácono, líder de louvor, empresário, médico, advogado, seja você produtor, seja você que trabalha como autônomo, seja você contador, seja você juiz, seja você quem for, seja você de outro ministério, mas você está alimentando, a sua mente se abre, você aprende coisas, consegue ver o que não via antes, então você passa a ter também a responsabilidade de colaborar para manter esse programa, ok? Então fica à vontade para você abençoar. Pode ser mensalmente, R$50, R$30, R$20, R$100, R$500, R$1.000. Isso é segundo cada um tem a sua condição, segundo o propósito que pôs no seu coração relacionado a Deus. Mas uma coisa é certa, todos que participam, todos que aprendem, devem contribuir mensalmente, porque você alimenta desse programa todo dia. Então é um dever seu contribuir mensalmente e Deus vai te abençoar. Você pode fazer um depósito na Casa Lotérica, na Caixa Econômica Federal, você pode vir na igreja na sexta-feira 3 da tarde, sexta-feira 7h30 da noite, sábado às 19 horas, domingo às 19 horas e trazer a sua colaboração, trazer o seu depósito, vir falar, pastor, está aqui, quero abençoar em relação à programação. Amém, querido? Fica à vontade para você trazer também, fora dos outros dias que eu estou de segunda a quinta aqui no templo também, para atender, para conversar, para ouvir, realizando aí um bazar na igreja, a gente fica aí à disposição para ter esse compartilha com as pessoas, tá? Mas é um versículo forte de Romanos 15, 27. No 28 diz, assim que concluído isso, havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei na plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. É bom quando Paulo fala isso. Paulo diz, olha, eu chegando, eu vou chegar na plenitude da bênção do Evangelho. Vou chegar abençoado, vou chegar para abençoar. Essa tem que ser a postura nossa. Postura sua como filho de Deus. Quando você chega como bênção ou você chega como, chegou murmurador, chegou reclamador, chegou que não
tem fé, chegou o que vai colocar defeito. Quando você chega, melhora o ambiente, as pessoas sentem graça, paz, alívio, ou quando você chega, o ambiente onde você chega fica completamente já negro, conturbado, perturbado e sem atmosfera divina. Porque Paulo é claro quando ele fala aqui: chegarei à plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Quando você chega no trabalho, você chega com graça, você chega com poder, você chega com glória, você chega com a presença de Cristo, ou você chega e as pessoas se dispersam, saem, fica com raiva, fica nervosas porque chegou alguém que não vai ajudar em nada. Nós precisamos chegar na bênção do Evangelho. A partir de hoje, quando você chegar, entrar, quando você sair do local, aquelas pessoas ficarão melhores porque você esteve por lá. Receba em nome de Jesus. A partir de hoje, quando você chegar em casa, a casa vai receber um brilho, a família vai receber uma graça, porque chegou alguém que vai brincar, que vai cooperar, que vai se alegrar. A partir de hoje, quando você chegar na igreja, no trabalho, no ambiente, que chegue o Espírito Santo de Deus juntamente contigo. Não chega sem a bênção do Evangelho. Chega abençoado em nome de Jesus. Faça a diferença quando você entrar, faça a diferença, mova na diferença, mova na simplicidade, mas na diferença da presença do Senhor. Nunca chegue chegando de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não, Paulo diz: eu vou chegar na bênção do Evangelho. Chega para compartilhar, chega para dividir, chega para aprender, chega para abençoar, em nome de Jesus. Lembrando que você pode estar acessando estas mensagens, entre outras e centenas de outras, pelo YouTube e pelo Facebook, ok? Você pode acessar, você que está acompanhando pela televisão, você que está acompanhando, seja em outra rede social, você pode estar acessando pelo Facebook, Apolo Lopes, e pelo YouTube, Pastor Mestre Apolo. Acessa, se inscreva, compartilha, ouça. Você que é servo de Deus, é crente, é filho do Senhor, é uma linha boa de mensagem de você pegando e ouvindo, tá? Nós vamos ensinando muitas coisas para o seu conhecimento. Você pode acessar, se inscrever no YouTube, compartilhar e também no Facebook, ok? Vamos lá, versículo 30: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim. Olha o combate que Paulo pede. O combate que Paulo pede está relacionado às orações a Deus pela vida dele, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que na minha administração, que é em Jerusalém, faço seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. É interessante quando Paulo pede oração. Paulo diz: eu quero que vocês combatam comigo nesta oração em relação às pessoas más que têm tentado me prejudicar. Então, Paulo mostra um segredo. Tem gente tentando te prejudicar, tem gente tentando ver sua derrota, isso é normal na vida. Agora, não é normal você lutar com as suas armas. Como que você luta? Na base da oração, na base da rendição, dizendo: Pai, em nome de Jesus, eu preciso de força, eu preciso de alívio, eu preciso de graça, eu não sei como lidar com esta mulher, eu não sei como lidar com este homem. Então, é na base da oração, esse combate verdadeiro, que você vence no mundo espiritual e é abençoado aqui na terra. Fica claro isso, queridos? Então Paulo pede que as pessoas venham combater com ele na base da oração a Deus, para que ele tenha êxito naquilo que ele vai fazer. Então ele deixa muito claro esse pedido, esta forma de se encontrar com o Senhor: combata comigo na oração, para que eu seja livre dos rebeldes que estão tentando me prejudicar. Tem gente tentando prejudicar você, tem gente tentando, livre dos rebeldes, tem gente tentando atrasar a sua vida. Não esquenta com isso não, isso aconteceu com os profetas, com o apóstolo, com Jesus, você não é diferente. Agora, a diferença está no combate da oração. Se você orar mais e murmurar menos, reclamar menos, parar de lamentar e
e clamar a Deus, você vai ver a diferença. Amém? Você vai ver a diferença. O segredo está nos seus joelhos dobrados diante de Deus para que você fique em pé diante dos homens, ok? Então fica muito claro isso. E o combate seu em oração vai fazer muitas coisas ser destravadas neste mundo material, ok? Palavra de Deus para a nossa vida, para a sua vida, em nome de Jesus. Rogo, pois, irmãos, para o nosso Senhor, então nós lemos isso já, e aí nós encerramos o capítulo 15 de Romanos, trazendo esta mensagem rápida, objetiva para o nosso crescimento, mas nós encerramos e agora nós vamos entrar já, eu vou entrar com você já no capítulo 16 de Romanos, para a gente ganhar tempo, tá? E aproveitar aqui o nosso espaço. Continuando então no capítulo 16 de Romanos, Paulo começa a apresentar alguns cooperadores dele no Evangelho. E aí Paulo apresenta, por exemplo, no 16:1, Febe, nossa irmã, o qual serve na igreja que está em Cencreia. Paulo começa a apresentar algumas mulheres que são muito importantes no ministério. Eu não vou entrar no quesito se mulher tem que ser pastora ou não pode, se mulher faz ou não faz. Eu acredito que pelo Espírito Santo, irmão, a pessoa tem total liberdade de agir, vir, de exercer e fazer o que bem lhe aprouve, né? Paulo diz que já não tem macho nem fêmea diante de Deus. Eu não creio que essa passagem se diz apenas à salvação, mas também aos seus ministérios. É evidente que no tempo de Jesus e dos apóstolos, as mulheres não iam ter tamanha participação, mas hoje eu não vejo que uma mulher com a sua qualificação espiritual e a dedicação não possa ministrar. Não vejo nenhum problema, mas também precisamos respeitar as igrejas que decidiram que assim não seria feito. Versículo 2: para que recebais no Senhor como convém os santos e ajudar em qualquer coisa que de vos necessitar, porque tenho hospedado a muitos como também a mim mesmo. Então tem pessoas como essa Febe, que é uma irmã, uma mulher do tempo lá de Paulo, do ministério, que ela tinha a graça de receber pessoas, de acolher. Até o próprio Paulo ela recebeu em casa, acolheu, deixou. Então Paulo valoriza essas pessoas que estão sempre com disposição de trabalhar na obra. Paulo, então, ele valoriza e diz para a igreja receber estas pessoas também. É interessante que a igreja hoje em dia de Cristo, ela precisa ter esse amor, esse princípio de receber, de acolher, de ver, de abraçar, porque isso também é um dos mandamentos. Tem gente que fica preocupado muito só com a questão espiritual e esquece que o meio simples e poderoso de Deus manifestar o seu dom é recebendo as pessoas nas suas qualidades, recebendo, valorizando. Tem gente que não valoriza os seus líderes, não valoriza os seus ministros, e aí perdem muito, não é verdade? No mundo espiritual. Paulo, no versículo 3 do capítulo 16 de Romanos, ele diz: olha, saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram até a sua cabeça, o que não só eu lhe agradeço, mas todas as igrejas do gentio. Aqui Paulo já cita o casal Priscila e Áquila, porque eles são pessoas que de fato se comprometeram tanto com o evangelho que ficaram correndo risco de vida, defendendo o apóstolo Paulo, que naquela época era perseguido pelos judeus em pregar o evangelho de liberdade em Cristo, o evangelho da graça. E eles encontraram aqui um casal, Priscila e Áquila, que estiveram em total disposição de ajudar. E Paulo fala assim, eles puseram a cabeça dele, eles estavam dispostos a morrer para me defender. E aqui eu paro e oro, dizendo: Deus, em nome de Jesus, levanta sim Priscila e Áquila em relação à igreja, ao ministério, às pessoas que têm pregado o evangelho, homens e mulheres que são cooperadores verdadeiros, que são capazes, ó Pai, de entregar a morte para defender a palavra, acreditando nos teus filhos e nos teus servos. Que o Senhor levanta esse ministério de Priscila e Áquila nos tempos que nós estamos vivendo,
dentro das congregações, para que possa se colocar de pé, se posicionar ao lado dos seus servos que estão anunciando o Evangelho. Essa é a minha oração para você, pastor, para você, líder, para a sua denominação, para o teu ministério. Que Deus levante Priscila e Áquila, ministério de cooperadores fervorosos, ao teu lado para cumprir a obra, ao lado do teu pastor. Quem sabe é você que está assistindo, você vai receber esse ministério ao lado do seu pastor, defendendo o ministério do Evangelho, entendendo a visão que Deus passou para ele e crescendo. Maravilha, o poder de Deus, amém? Você precisa receber esse ministério de Priscila e Áquila também, do lado do seu patrão, da empresa que você trabalha. Tem gente que amaldiçoa, irmãos, a empresa onde trabalha, tem inveja do patrão, tem inveja de gente que está prosperando, sendo que se não fosse os ricos, como você teria o trabalho, querido? Como você teria o alimento sobre a mesa? A mentalidade, às vezes, do povo brasileiro é triste, porque é uma mentalidade de pobreza, é uma mentalidade de inveja, é uma mentalidade mandinga, de feitiçaria. Foi assim que criou, né? O povo brasileiro, misturado com os índios, misturado com os portugueses, que era a escória lá de Portugal, entre outras nações, e aí criou um povo com uma mentalidade muito fraca, não gosta de trabalhar, não gosta de pensar, não gosta de esquematizar as coisas, e quando vê alguém prosperando, acha que foi uma feitiçaria, que foi um pacto com Satanás, não valoriza o trabalho das mãos dos outros. Então respeita, tá, querido, o teu patrão, alguém que lhe dá o sustento, que lhe dá o emprego, e ora pela vida dele, ora para ele ser salvo, ora para ela ser salva, mas abençoa a empresa onde você está, abençoa a profissão, abençoa onde Deus te colocou e te dá o sustento para sustentar você sozinho, se for solteiro, ou você e sua família, se for casado. Mas nós precisamos entender que nós precisamos abençoar as pessoas, principalmente aquelas que Deus tem usado para nos abençoar. E não importa, pastor, mas a natureza dele é difícil, ela é uma mulher conturbada, é gente que está na frente, cheio de responsabilidade, então reflete um pouco na própria natureza. Mas isso não significa que você deve desprezar, falar mal e desejar que a pessoa quebre e vive na miséria. Isso é um estado de inveja maligno. O seu dever é abençoar. Você viu o que o Paulo falou no capítulo 15, que eu já li aqui? Eu quero estar convosco na plenitude da bênção, entrar sendo abençoado para abençoar você, e assim tem que ser a sua vida também em relação às demais pessoas, ok? Vamos aprender a abençoar e vamos receber galardão naquilo que a outra pessoa já possui. Palavras do Senhor. Lembrando, querido, eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, e nós estamos aqui no templo toda sexta-feira, 3 horas da tarde, para cultuar ao Senhor, tá? Toda sexta-feira, às 3 horas da tarde, a gente está aqui para aprender, para desenvolver, para cultuar a Deus. Eu tô convidando você para estar aqui. E também nós estamos aqui toda sexta-feira, 7h30 da noite, num culto glorioso ao Senhor. Aos sábados, às 19 horas, eu ministro um estudo aberto a qualquer pessoa, e aos domingos também, às 19 horas. Então nós estamos à disposição de atender você nesses dias. Você pode estar vindo na rua Doutor Pedro Luiz 639, no centro de Sete Lagoas, para atender você. É a rua do NPS, finalzinho já, Doutor Pedro Luiz com Antônio Linto, ao lado do Sacolão Centro. Nós estamos à disposição. Você pode estar vindo de outro ministério, está parado, não está congregando, venha conhecer a igreja, venha conhecer o ministério, venha participar dos trabalhos, venha envolver em nome de Jesus. Você que está me assistindo, você jovem, você que está aí, nós vamos ter um trabalho de jovens agora, dia 19, sábado, muito forte, muito interessante, criativo. Talvez você jovem que está me assistindo agora, tem coisas espirituais na sua vida que está parada. Entre em contato conosco para você participar, para você ouvir, para você ver. A gente coloca à disposição para estar acompanhando, pastoreando, aconselhando, dando as dimensões para a tua vida, tá bom? Vamos continuar aqui. Aí Paulo então fala de saudar, né, cumprimentar Priscila e Áquila, que são cooperadores dele, em Romanos 4 e capítulo 16, e ele vai dizendo, olha, saudai também a igreja que está em sua casa. A igreja começava na casa. É muito gostoso quando você reúne na casa para orar ao Senhor. Nós precisamos voltar mais a essa prática, né? Mas Paulo fala, saudai também a igreja que está em sua casa. E aí ele vai saudando algumas pessoas, homens aqui e mulheres,
questão relacionada ao Evangelho. Então ele vai falando de muitos nomes aqui, saudando os cooperadores, que eu não vou ler esses nomes, mas ele do versículo 5 até o versículo 10, ele vai saudando, citando o nome de pessoas que ajudou ele no ministério. O versículo 11 também, ele continua saudando. O versículo 12 também, ele sauda as pessoas que trabalham no Evangelho, ele reconhece as pessoas que trabalham com ele no Evangelho. Aqui no versículo 16, ele manda saudar com santo ósculo. É um beijo no rosto carinhoso que os orientais fazem, os muçulmanos fazem isso. Hoje não tem nada a ver, a igreja não precisa fazer isso, porque é uma questão cultural, é uma questão que foi escrita por causa daquela cultura. Da mesma forma que tem o véu, hoje a gente não precisa as mulheres andar com véu, mas ali é uma cultura, precisa andar, precisa mover. Hoje a igreja não tem necessidade da mulher vir para a igreja, pôr o véu, fazer oração, pôr o véu, e nem saudar com um beijo no rosto. Mas quem faz também não peca. Peca se faz e obriga, e diz que o outro tem que fazer, e aí peca. Mas quem faz e fica respeitando também o ambiente do outro, o espaço do outro, essa pessoa não comete pecado, ok? Então no versículo 16 Paulo fala isso, com o ósculo santo, mas não é um mandamento para a igreja. No versículo 17, Paulo diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, que notei os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviais dele. Agora Paulo, ele fala algo interessante, ele manda que a gente venha prestar atenção a respeito das pessoas que promovem divisão e escândalo contra a doutrina que aprendeu. São pessoas que aprendem e vivem completamente diferente, fala diferente, move diferente. Aí Paulo fala assim, desvia destas pessoas. Eu quero que vocês desviem dessas pessoas que promovem escândalos, que promovem divisões, que promovem loucuras. Paulo fala para desviar destas pessoas. Tem gente que de fato, irmãos, elas não vão mudar, eles não vão ter um comportamento de mudança, e precisa sim ser desviado. Precisa a gente ser separado dessas pessoas. Então Paulo fala isso. Eu rogo, irmãos, que nota os que promovem divisão, não só dentro da igreja. Você pode notar os que promovem divisão no trabalho, na escola. Não tem gente que parece que o diabo amou ele, Deus do ventre? A pessoa é terrível, faz coisas malignas, armam contra outras pessoas, esquematiza contra outras pessoas. Então Paulo fala, eu rogo, separa destas pessoas. Tem gente que não muda. Depois que você aconselhou uma vez, aconselhou duas vezes, a pessoa continua no erro, Paulo fala, olha, ignora essas pessoas, separe essas pessoas, não tenha relacionamento com essas pessoas, porque isso vai promover divisão e separação. Deixa que Deus trata com essas pessoas, ok? Olha o que ele vai falar no versículo 18, porque os tais não servem o nosso Senhor Jesus Cristo, mas serve o seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas engana o coração dos simples. Então tem pessoas que promovem divisão e separação, escândalos, que são pessoas mansinhas, boa de conversar, conversa com carinho, conversa com amor, é amigo daqui, é amiga dali, é abraço daqui, é beijo daqui, é meu amigão, é meu querido, é minha querida, é pessoa importante, mas no fundo são gente que serve o próprio ventre, tem segunda intenção ali atrás. A pessoa está querendo manipular, está querendo enganar, está querendo saber da sua vida, está querendo saber onde você anda, o que você faz, está mostrando que você deve confiar nele, confiar nela, mas no fim é para você relatar o seu coração e ficar preso com aquela pessoa. Então são cheios de segundas intenções, são suaves palavras e engana o coração de gente que é simples. Você seja simples, mas também seja prudente em nome de Jesus, amém? Que o Senhor lhe dê esse espírito de simplicidade, mas também de prudência. Nós não podemos confiar em todas as pessoas, nós não podemos nos entregar a todas as pessoas. Tem gente no seu trabalho, tem gente na faculdade, tem gente onde você está vivendo, que são pessoas que não dá para você abrir o coração. Então você precisa ser reservado a esse tipo de coisa, ok? Confia no Senhor Jesus, busca a opinião da liderança, do seu pastor, e quando não puder, aí eu te falo uma
coisa, sai do ministério, que se você não puder confiar no seu pastor, você está amaldiçoado em relação ao seu crescimento. Versículo 19 do capítulo 16 de Romanos vai dizer: quando a vossa obediência ela é conhecida de todos, comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Paulo fala que a obediência dos romanos era conhecida em todos, ou seja, eles eram falados pelo modo que eles viviam no evangelho. A pergunta que tem que ser feita é a seguinte: como as pessoas conhecem você? Quando alguém cita o seu nome, qual é o pensamento que vem na mente? Qual é o pensamento que vem na mente dessas pessoas em relação ao seu comportamento? Isso vai fazer muita diferença para as outras pessoas serem edificadas, e Deus também está usando você. A gente precisa entender isso, indiferente em qual mundo espiritual, nível de mundo espiritual nós estejamos e qual também departamento que nós vivemos. Quando você entra no trabalho, sai na escola, no convívio, você é uma bênção ali, porque não se engane, o seu comportamento ele é notado, amém? Versículo 20: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Glória a Deus por isso. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, amém. O Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás debaixo de vossos pés. E aí Paulo vai saudar também Timóteo, o cooperador dele, Lúcio e algumas outras pessoas, os parentes dele. Versículo 23, ele vai saudar também Gaio, hospedeiro, toda a igreja. Versículo 24, ele vai falar que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Ele quer que essa graça, que esse dom seja compartilhado. No versículo 25, ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, e todas as nações para a obediência da fé ao único Deus sábio seja dada toda a glória por Jesus Cristo, por todo sempre. Amém e amém. Aí termina o capítulo 16. Paulo termina dizendo isso, que essa graça do Senhor Jesus seja compartilhada. Pastor, como que eu consigo essa graça? Orando, pedindo: Senhor, me dê graça, me dê força, me dê inteligência, me ajuda a controlar meus impulsos para viver com o Senhor. Então ele fala que aquele que é poderoso, que é Deus, vai ajudar o evangelho que você tem ouvido ser vivido, ser praticado, ter uma experiência na sua vida. E isso é feito pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ao único Deus sábio seja dada toda a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Esse é o capítulo 15 e 16 de Romanos. E aí nós terminamos o nosso panorama do livro de Romanos, lendo todo o capítulo e aprendendo um pouco das questões espirituais. Eu não vou falar qual outro capítulo que nós vamos ler, possivelmente eu já tenho um capítulo em mente, mas nós vamos estudar um outro livro, ok? Nós vamos estudar um outro livro e nós vamos pegar do primeiro capítulo e estudar todo para a gente crescer junto. Nós já chegamos ao fim do nosso programa. Eu quero abençoar você que está assistindo agora com a sua família, com o seu ministério, pedindo a Deus em nome de Jesus que venha te abençoar, venha te iluminar, venha abrir o seu entendimento, que você seja um cooperador fiel da igreja, dos servos, dos profetas, dos pastores que Deus tem levantado. Que você que está me assistindo agora, que o Espírito Santo venha constranger você a crescer como cooperador do Evangelho. Eu quero que você receba esta força, esta missão, esse compromisso com o Evangelho do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça como cooperador e como ministro do Evangelho. Eu também quero orar em favor das crianças que estão agora assistindo, as mães que estão com seus filhos. Eu peço ao Senhor em favor das crianças. Ó Senhor Jesus, proteja esta criança, proteja
esse bebê. Meu Deus, se tiver alguma criança enferma agora e essa mãe tiver fé comigo agora, ela vai colocar a mão sobre esta criança e eu digo em nome de Jesus: enfermidade, espírito de enfermidade, sai da vida desta criança agora, sai dor, sai infecção, sai agora febre, desapareça em nome de Jesus Cristo. Eu oro em favor das crianças agora, juntamente com o pai, que é a mãe, que crê comigo agora e ora agora. Nós repreendemos e Deus tem abençoado em nome de Jesus. Eu quero também abençoar você que assiste esse programa e que tem colaborado com esse programa. Você que a partir de hoje, Deus está tocando no teu espírito, falando com você assim: filho, abençoa esse programa, abençoa esse programa, eu te dou salário, te dou esse bem material, então compartilha com os bem material nesta programação. E você está se levantando agora para abençoar esse programa, vai fazer um depósito mensalmente, segundo o propósito que pôs no seu coração, e você sabe que Deus vai estar te abençoando, porque Deus abençoa aqueles que abençoam a obra, o reino dele, e nunca o Senhor vai tirar algo da sua mão. O ímpio que não abençoa lugar nenhum, Deus deixa ele crescer um tempo, mas depois acaba, quebra, perde tudo e vive na miséria. Mas você que tem abençoado no altar e no reino de Deus, Deus não permite Satanás tirar as coisas, fica para você, para os seus filhos e para os seus netos. Pai, em nome de Jesus, abençoa esta pessoa sim, que está agora no coração com o desejo de abençoar esta obra, de abençoar esta programação, que a prosperidade cresça na vida desta pessoa, que continue crescendo, livrando de toda doença, de toda enfermidade, de todo mal, de toda inveja, de toda obra contrária. Que a bênção do Senhor seja sobre esse empresário, sobre essa pessoa que trabalha por conta própria, sobre essa pessoa que trabalha em algum local, sobre essa pessoa que está até, meu Deus, passando uma dificuldade, mas pelo motivo de tomar a decisão de abençoar esse programa, o Senhor vai dar a esta pessoa uma bênção esta semana, para que ela entenda que quando contribui no altar, participa das bênçãos de Deus. Que Deus te abençoa em nome de Jesus Cristo. Abençoe pastores, abençoa outros ministérios que está assistindo agora, abençoe outras congregações, que Deus abençoe o teu ministério, que as pessoas vá para o teu ministério sendo batizada, orientada, crescendo, que haja dons espirituais, que o Senhor te fortaleça, pastor, fortaleça a irmã que está passando dificuldade no ministério, perseguição, que o Senhor fortaleça jovem que toca, que canta, que Deus abençoe esse ministério, que cresça mais, que haja mais almas, que haja mais vidas, em nome de Jesus Cristo. Pastores, receba a graça, receba poder e vigor, e receba da direção de Deus cooperadores também, que Deus vai levantar para ajudar vocês na obra. Não desiste e não para, vamos pregar o evangelho, porque Jesus Cristo é o Senhor e Ele está voltando. Ore em favor da minha vida, tá? Também quando você for orar, eu preciso, careço da misericórdia do Senhor, das bênçãos do Senhor em todas as áreas. Ore em favor. Estou aguardando você sexta, sábado, domingo às 19 horas e o telefone sempre à sua disposição. Acompanha pelo Face Apolo Lopes, acompanha pelo YouTube Pastor Mestre Apolo. Nós estamos à disposição de crescer com você. Venha congregar, cumpra o teu chamado e o teu ministério. Não tem como você ser feliz se não cumprir a obra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te ajude e que Deus te fortaleça. Pratique a verdade que você ouviu e será feliz. Até a próxima programação, se Deus quiser.